Galera, beleza? Eu quero fazer uma explicação para vocês aqui de como eu faço o estudo de ciclo do mini índice e do mini dólar, né? Eu tenho duas tabelas, né? Onde eu marco as amplitudes que o movimento teve no dia, quando em tendência, um dia de tendência, né? Que teve pelo menos uma pernada de tendência boa, quantos períodos isso levou, né? E as características menores, que são as características de entrada que ocorreram, né? Com sinais, candles de sinais, ou então lateralidades, né? Ou se foram duas tendências, por exemplo, se for uma volta em V, né? A gente marca também. Então, são as características de entrada e como elas ocorreram, certo? E depois disso, a tabela me faz o cálculo, né, de uma meta plausível, tá? Essa meta plausível é calculada em cima da média interna, né? A média interna dos 10 dias de tendência, ela leva em consideração 8 dias. Ela vai tirar o dia de tendência maior, né, mais fora da curva, e vai tirar o menor, e vai fazer a média dos outros 8 dias de tendência, certo? Então, com isso, a gente tem a média interna. A meta plausível, ela vai ser um cálculo em função da média interna, você descontando o stop provável. Esse stop vai depender da volatilidade, então eu calculo ele em um valor mínimo, né, que é 9%, até 12,5%. Porém, esse valor aqui, eu levo em consideração o tamanho dos candles. Eu fiz uma fórmula um pouco mais elaborada aqui, que leva em consideração o valor, o range dos candles, né? E com isso, eu tenho um valor máximo para stops, né? Esse valor máximo eu posso utilizar ele nas inflexões, ele vai ser suficiente, né? Então vai ficar entre 120 e 195 pontos, tá? E se eu pegar a meta, provavelmente a duração da operação vai ser em torno de 1h10. Muito bem. Eu tendo esses dados das 10 tendências, eu consigo calcular se a gente está num ciclo estável ou instável. A média interna está representada aqui por esse traço, tá? Esse traço é a média interna. Então, assim, quanto mais longe o topo aqui dos dias de tendência está da média, ou quanto mais fora de uma curva normal isso aqui está, essa tendência, aliás, a aceleração do mini índice está no ciclo instável, tá ok? E é dado pela variância, né? Então eu calculo a variância aqui, a variância, nesse caso, com os dados de hoje, ela está em 31,53%, ou seja, maior do que 30%. Então, provavelmente, a gente está num ciclo instável, tá? Se os topos estivessem bem mais próximos aqui, de uma forma mais uniforme da média, quer dizer que a variância ia dar menor do que 30%, né? Normalmente, num ciclo estável, ela fica em torno de 20%, certo? Há pequenas variações de aceleração da tendência em relação à média interna. Então, aí a gente estaria num ciclo estável, então mais apropriado para se operar, né? Então, no ciclo estável, o correto, para você não colocar o seu dinheiro em risco, além do necessário, seria não operar, né? Essa que é a nossa premissa, né? Mas muitas vezes a gente vê uma boa oportunidade e como tem bons dias de tendência, né, apesar de estar variando muito, você acaba fazendo boas operações mesmo no ciclo estável. Isso é devido à característica do day trade, tá? Aqui do lado nós temos o gráfico de 10 minutos, que é o gráfico base para alimentar a minha tabela aqui, né?
e como é que eu faço a alimentação da tabela. Então vamos lá, nós tivemos aqui essa boa pernada de tendência, né? E ela iniciou na mínima do dia, tá? E foi até o candle 9, quer dizer, foi uma tendência que subiu de forma aguda, de forma abrupta, tá? E tivemos 3 boas entradas, né? Infelizmente, nós não tivemos entradas pré-rompimento, que são as entradas que eu busco, né? Mas, como ela teve uma boa sequência, mesmo nas entradas pós-rompimento, deram bons trades, tá? Essa tendência aqui, ela teve um range de 1.630 pontos, com 8 tickets, 8 candles, na verdade, são 9, né? Então, de 1 a 9, certo? 1.630 pontos de range, ok? As entradas. A primeira entrada vamos considerar aqui que nós tivemos a perna 1, né? Que foi do fechamento aqui até esse topo, a perna 2 e a 3, né? Aqui. Então, quer dizer, esse candle aqui, que foi o engolfo, né? No caso, uma reversão instantânea, ele foi no final da perna 2, aconteceu o engolfo e deu sequência na alta. Então, aqui seria a primeira entrada, seria uma reversão instantânea, deu sequência boa de 3 candles e deu uma pausa aqui na barra 6. Essa barra 6, ela é uma barra negra, no caso aqui, preta, né? Então, seria uma RBI, que seria uma Red Bar Ignored, né? Então, a entrada seria na violação da máxima da barra ignorada. O stop logo abaixo dela, aqui um stop em torno de 150 pontos, 160 pontos. Então, a entrada foi na violação da máxima. O candle ainda fechou um pouco abaixo, mas abaixo do fechamento da barra ignorada, porém, não foi violada a sua mínima, onde o stop estava protegido. Tá? Deu boa sequência, né? Você vê que aqui, a partir desse momento que foi violada a barra, subiu até o topo do dia, né? Praticamente 800 pontos. Essa barra foi uma barra muito boa, a barra de força, né? Aí essa outra barra já sentiu um pouco, começou a deixar pavio, né? Começou a deixar zonas de proteção do preço. E aqui nós tivemos uma outra entrada. Essa foi a única entrada pré-rompimento, né? Essa entrada do candle 10 aqui, ela é um candle chave, né? Um candle sinal, seria uma estrela cadente. Eu chamo de doji estrela cadente quando tem um corpo pequeno, né? A entrada seria na abertura do próximo candle, o stop logo acima, aqui desse mesmo candle, ou poderia ser um stop um pouquinho mais conservador acima. Então, no máximo aqui, 189 pontos, né? Pelos meus cálculos, estava em torno de 170 pontos, que ainda ia dar acima desse máximo aqui, né? Dessa máxima do candle que a gente fez a entrada, no caso. Se for no caso da reversão, né? Então, em torno de 170 pontos com a entrada aqui, mais ou menos, acima até dessa região aqui, da barra anterior, né? Mais ou menos por aqui. Tá, ok? Essa seria a única entrada pré-rompimento, que foi uma entrada que deu sequência a essa correção. A gente esperaria na continuação desse movimento aqui, porém, depois disso, o mercado perdeu volatilidade e não conseguiu nem para cima nem para baixo e ficou lateral até o final do dia. Tá? Corrigiu até os 50% do dia anterior, que é essa linha pontilhada aqui. Aqui nós temos a retração de 38,2 e aqui é de 61,8, certo? Essa entrada aqui, eu quero dizer que seria a melhor entrada, né, no 10 minutos, que foi esse engolfo, essa reversão instantânea, que estaria protegendo aqui a linha d'água, né? Foi uma defesa da linha d'água, entrada após o fechamento desse candle. Bom, muito bem. Então, nós temos aqui uma tendência que tem um range de 1.630 com 9 candles. Como que a gente vai colocar isso aí na tabela
da análise de ciclo. Então aqui eu já tenho o último dia de tendência, aqui eu tenho 10 dias de tendência, né? Começando no dia 23 de janeiro até o dia de hoje, dia 10/2. A amplitude que nós medimos lá, 1.630 pontos. Esse range ocorreu em 9 candles. A primeira entrada, que foi essa daqui, né, foi um rompimento de lateralização imediata. Por quê? Porque aqui nós já tínhamos uma tendência de alta, né? Esse segundo candle lateralizou e esse terceiro candle deu a continuidade aqui na alta, certo? 1, 2, 3, certo? Né? Então aqui continuidade. A segunda entrada foi a barra ignorada, que também nós fizemos a entrada no caso, né? Não fizemos no anterior, fizemos nela, né? Então, considerando que essa perna aqui é uma perna 3, né? Aí, novamente, eu considero uma perna de impulsão, começo a contar novamente como 1. Perna 3 vira 1. Então, perna 1, perna 2 e perna 3, tá? Então, essa entrada foi na barra ignorada. Então, no candle 6, né? Na violação do candle 6, uma red bar ignored, barra ignorada, na tendência de alta, continuidade. Ok? Tendência de alta, em verde eu assinalo, e é uma entrada de continuidade. Aqui eu tenho também, antes de falar a terceira entrada aqui, que foi a entrada de reversão, eu tenho uma pergunta: somos duas tendências? Não. Tive alguma acumulação útil que podia entrar antes ou depois? Não tivemos nenhum tipo de acumulação e lateralidade um pouco maior no caso. Certo? Bom, a entrada de reversão, então seria, contando aqui perna 1, perna 2, perna 3, no caso a perna 3 linha, né? Então foi na abertura do candle 11, então foi um doji estrela cadente, que é um candle chave, um candle de sinal, né? E nós tivemos essa correção em torno de 877 pontos, um excelente range, né? E tivemos essa barra de sinal nos indicando essa entrada, né? A administração aqui foi um pouco mais difícil, porque você entrando aqui o preço já veio contra, né? A próxima barra, se você colocou no zero, ela já veio aqui te tirar no zero. Então aqui você teria que ter um pouco mais de resiliência e segurar o stop acima dessa barra aqui, até que fosse efetivamente rompida essa mínima aqui, ok? Então aqui no caso da administração, como deveria ser feito? Se você colocou aqui, no fechamento desse candle 11 aqui, você colocaria acima dessa máxima. No fechamento desse candle aqui, aí você colocaria acima dessa, tá? Até aguardar o rompimento da mínima desse candle 11 aqui no caso. Aí daria para pegar bons pontos, né? Mas geralmente a reversão ela não vem de forma abrupta, ainda mais que a tendência foi aguda, né, na subida. Então geralmente ela dá uma lateralizada, nem que seja pequena, para depois fazer a correção necessária, que no caso foi uma correção de 50% do movimento do dia anterior, que é o que representa esse figure que eu traço automaticamente com o indicador que eu fiz. Tá ok? Então é isso. Espero que tenham entendido, né? Agora aqui no caso, só fazendo uma ressalva, para essa semana eu estou usando a média plausível da semana passada, que é de 1.220 pontos, e o range de 110 até 170 pontos, tá? O resultado que a gente obter aqui na sexta-feira é que eu vou operar na próxima semana. Eu vou mudar isso apenas se eu tiver uma diferença muito grande em 3 dias consecutivos, né? No caso, segunda, terça e quarta. Se modificar muito isso aqui, eu posso alterar. No caso, os candles chaves que eu posso entrar, eu posso alterar a meta, né? Mas isso se mudar bastante. Se mudar pouca coisa, 80, 100 pontos, eu fico com o que foi calculado na semana anterior. Beleza? É isso aí, então. Muito obrigado. Valeu, espero que tenham entendido.